Perceba isso comigo. Talvez o que hoje está te esmagando seja exatamente o que vai te levantar depois. É estranho pensar assim, né? Mas me escuta com o coração aberto. E se aquilo que está tirando o seu chão agora for o mesmo caminho que Deus está usando para te conduzir ao destino que Ele preparou, às vezes, o maior equívoco que a gente comete é tentar escapar da dor como se ela fosse um erro no caminho. Mas há momentos em que Deus permite que o chão se quebre, não para nos destruir, mas para nos ensinar a andar sobre as águas. E quando tudo desmorona, não é castigo, é revelação de quem você é, de quem Deus é e de onde Ele quer te levar. Agora, respire fundo e pense. Quantas vezes você pediu a Deus uma mudança, uma virada, uma resposta? E quantas vezes essa resposta veio, mas de forma dolorosa? Deus nem sempre responde com o que esperamos. Às vezes Ele responde com o que precisamos, mesmo que doa. E aqui está o ponto que quase ninguém te fala. A crise que você está enfrentando não é o fim da sua história, é o ponto de virada. Deus tem um histórico impecável de usar o improvável para cumprir o inevitável. Ele não desperdiça dor. Cada lágrima, cada perda, cada frustração, Ele recolhe tudo e transforma. Lembra de José? Traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. E tudo isso o levou exatamente ao palácio, ao cumprimento da promessa. Você acha mesmo que Deus mudou? Você acha mesmo que Ele não está vendo o que está acontecendo com você? Agora preste atenção nisso. O seu desafio de hoje pode ser a preparação oculta para o seu chamado de amanhã. Deus usa desertos. Deus usa traições. Deus usa portas fechadas, porque Ele enxerga o que você ainda não consegue ver. Tem coisa que só o sofrimento revela. Força que você nem sabia que tinha. Fé que você só descobriria na ausência de respostas. Perseverança que só nasce quando tudo diz para desistir. É nesse ponto que Deus trabalha. Nos bastidores da alma, no silêncio das madrugadas, na oração feita com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de dúvidas. É ali, nesse território secreto da dor, que Ele planta promessas eternas. Sabe aquele emprego que não deu certo? Aquela amizade que virou as costas? Aquele plano que parecia perfeito e desabou? Nada disso foi à toa. Se você olhar com os olhos da fé, vai perceber. Deus não estava te punindo. Ele estava te redirecionando. Às vezes, Ele permite que você perca, para que você finalmente se encontre nele. É quando tudo quebra que a luz entra. É quando você para de confiar nas suas próprias forças, que começa a depender da graça. Agora coloque-se nessa cena, você de joelhos, cansado, dizendo: Deus, eu não aguento mais. E Deus olhando para você com ternura e dizendo: é agora. Agora você está pronto, porque agora você não depende mais de si. Agora você vai depender de mim. E isso muda tudo, porque quando a gente se esvazia do controle, Deus começa a agir de verdade. Você não precisa entender o processo para confiar no propósito. Você só precisa crer que Ele está contigo. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, talvez Deus esteja te levando pelo caminho mais difícil, justamente porque o destino que Ele tem para você é grande demais para ser sustentado por uma fé fraca. Ele está te preparando, não te punindo. Sabe, aquela sensação de injustiça, de estar sendo deixado de lado enquanto outros avançam, Deus também vê isso. Mas escuta, o tempo de Deus não é o mesmo que o seu. Ele está construindo uma história eterna com você, e não uma vitória momentânea. O que Ele quer fazer em você é muito maior do que uma conquista rápida. E sim, tem dias em que tudo em você grita por desistência. Tem dias em que você se pergunta se orar ainda adianta. Tem dias em que o silêncio de Deus parece uma ausência, mas Ele está ali. Calado sim, ausente jamais, é que Ele trabalha em silêncio.
E quanto maior a promessa, mais longa costuma ser a preparação. Por isso, não confunda atraso com abandono. Deus não se atrasa, Ele está te alinhando com o tempo dele. Você não caiu nesse deserto por acaso. Foi Deus que permitiu, não para te destruir, mas para te fortalecer. E quanto mais escuro o caminho, mais clara se tornará a luz que vem dele. Então me escute com atenção agora. Se você está enfrentando um desafio gigantesco, não corra. Não se esconda, não se culpe. Pergunte: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Porque há algo escondido nessa dor. Algo que vai transformar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. O seu testemunho está nascendo aí, no meio do caos, na caverna, na tempestade. É aí que Deus está forjando algo novo em você. Não despreze os pequenos sinais. Não ignore os sussurros do céu no meio do seu choro. Deus fala em meio à dor. E às vezes, Ele está dizendo: filho, confie, eu sei o que estou fazendo. Você pode estar sentindo que está sendo podado, mas é só porque vai frutificar muito mais. A poda dói, mas é sinal de que a árvore está viva. É sinal de que vai crescer. Essa estação difícil não é o fim. É um convite de Deus para um novo nível de fé. Você não está sendo rejeitado, está sendo separado. Tem coisa que Deus só revela na escuridão. Tem direção que só vem quando tudo desaba. E tem destinos que só se alcançam depois de atravessar o vale. Então mantenha firme o seu coração. Deus está te moldando no escondido, para depois te revelar no tempo certo. Tudo o que você está vivendo agora faz parte da rota. Nada é desperdício nas mãos dele. Nem a dor, nem o medo, nem o atraso, nem a traição. E se você duvida disso, lembre-se da cruz. O maior sofrimento da história foi, na verdade, o maior ato de amor e redenção. Parecia o fim, mas era o começo de tudo. Assim também será com você. Tem gente que acha que foi esquecido por Deus porque está enfrentando noites longas, silenciosas e dias que parecem sem propósito. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Às vezes, o que parece ser um tempo perdido é, na verdade, um terreno sendo arado para o que Ele vai plantar depois. Sabe quando você olha para a sua vida e tem a sensação de que está tudo fora de ordem? Relacionamentos rompidos, sonhos despedaçados, planos adiados. Você até tenta manter a fé, mas lá no fundo parece que o caos venceu. Escute isso. O caos nunca é o fim quando Deus está envolvido. É o terreno fértil, onde Ele revela direções inesperadas. Você pode ter sido traído, rejeitado, esquecido por pessoas que deveriam te apoiar. Mas Deus não te deixou de lado. Ele está reorganizando os bastidores. Há algo que você ainda não consegue ver porque está dentro do processo. Mas um dia, quando olhar para trás, vai perceber que esses mesmos desafios que você tentou evitar foram os atalhos que Deus usou para te colocar exatamente onde você precisava estar. Não, você não está sendo punido. Você está sendo posicionado e tem mais. As dores que você não escolheu carregar estão te ensinando uma força que você nunca teria desenvolvido se tudo tivesse dado certo de primeira. Já pensou nisso? Talvez você esteja aprendendo a amar melhor, a ouvir com mais empatia, a depender menos do controle e mais da graça. Deus está esculpindo algo dentro de você, algo que vai sustentar o que Ele está preparando fora de você. Agora, olhe com sinceridade. Quantas vezes na vida você só entendeu o porquê de uma dor depois que ela passou? Não é à toa que você se sente desconfortável. É nesse lugar desconfortável que a casca se quebra e o novo nasce. O casulo não é o fim da borboleta, é a transição. E muitos estão exatamente nesse ponto, sem entender o casulo, querendo voltar a ser lagarta, sem perceber que já foram chamados para voar.
Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça crises. Ele transforma tudo em ferramentas. E quando você menos espera, Ele te leva por um caminho que você jamais teria imaginado se tivesse permanecido na zona de conforto. Talvez Deus esteja te afastando de um lugar onde você estaria seguro, mas estagnado. E isso dói, porque ser arrancado do conhecido fere o coração. Mas já reparou que nenhuma mudança profunda vem com comodidade? A ruptura é sempre o início de algo maior. Só que o medo tenta fazer parecer que é o fim. Agora imagine isso, você carregando nas mãos um vaso trincado, tentando colar pedaços que já não se encaixam, e Deus dizendo: solta, eu tenho um novo. Mas a gente insiste, apegado ao que foi. E Deus, pacientemente, vai permitindo que a gente entenda. O vaso trincado pode até ter abrigado flores antes, mas já não sustenta mais o perfume do que vem agora. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você está prestes a descobrir. Você precisa saber disso. Há vitórias que só chegam depois da luta mais exaustiva. E há promessas que só florescem depois do inverno mais longo. Se hoje o que você tem são cinzas, Deus é especialista em criar beleza delas, mas Ele não age sob pressa, Ele age com precisão, porque o que é eterno nunca é feito às pressas. A história que Deus está escrevendo com você não será marcada pelo que deu errado, mas por como Ele reescreveu os finais. O que hoje parece ruína, amanhã será testemunho. Aquilo que você queria evitar pode se tornar exatamente o que vai te preparar para alcançar o que você pediu. Coloque-se nesse cenário, você pedindo forças para suportar o que não entende, e Deus, em silêncio, te fortalecendo onde ninguém vê. Você dizendo: eu não aguento mais, e Ele dizendo: você está mais perto do que imagina. Quantas vezes, em meio à escuridão, você pensou que estava abandonado, quando na verdade estava sendo escondido? Escondido, não para ser esquecido, mas para ser protegido. Às vezes Deus não te expõe ainda, porque te ama demais para te entregar despreparado ao que você quer agora. Ele está lapidando o seu caráter, curando feridas, moldando sua paciência. E quando tudo estiver alinhado, não com o seu tempo, mas com o tempo dele, Ele vai abrir as portas certas. E você vai entender por que tantas outras portas se fecharam. É curioso como a gente pede direção a Deus, mas espera que Ele só nos guie por estradas planas. Quando vem o desvio, achamos que foi erro. Mas o desvio pode ser justamente o redirecionamento. Não é que você perdeu o caminho, é que Deus conhece uma rota que você ainda não consegue enxergar. Essa estrada tortuosa que você está agora pode ser o único caminho seguro para o seu destino. Porque Deus não está apenas interessado no que você vai alcançar. Ele está profundamente interessado em quem você vai se tornar durante o processo. E não se engane, a jornada com Deus é cheia de surpresas. Às vezes, Ele vai usar até aquilo que os outros disseram que te destruiria, para te promover. Gente que riu do seu processo vai ver você vivendo promessas. Mas isso não é vingança, isso é justiça. É Deus mostrando que Ele sempre teve a última palavra. Talvez você esteja se sentindo fraco, mas a fraqueza não te desqualifica. Na verdade, é o palco perfeito para a força dele se manifestar. Não tente ser forte o tempo todo. Se permita ser humano. Se permita cair, mas levante com mais consciência. Deus não exige perfeição. Ele deseja entrega. E mais uma coisa importante: pare de comparar sua caminhada com a de outros. Há processos que parecem mais rápidos, vidas que parecem mais estáveis, mas cada alma tem seu próprio tempo. Cada história tem sua própria construção. Não existe GPS espiritual que te mostre tudo de antemão. Existe fé, existe obediência, existe confiança. Apenas continue.
Mesmo sem entender tudo, continue. Mesmo quando os sentimentos não colaboram, continue. Mesmo quando parece que está sozinho, continue. Porque é nesse continuar que você vai encontrar o que não se pode ver com os olhos. Um Deus que nunca parou de te acompanhar. Você já passou por tanta coisa, já enfrentou noites que pareciam eternas, já acordou com o coração esmagado pela dor e ainda assim está aqui. Isso não é coincidência, isso é resistência, isso é propósito. Você ainda vai se surpreender com o que vai florescer de dentro das suas perdas. Ainda vai rir do que hoje te faz chorar. Ainda vai se sentir em paz, no mesmo lugar onde antes só sentia dor. E quando esse dia chegar, você não vai apenas agradecer, vai compreender, vai perceber que Deus sempre teve uma visão mais ampla, que Ele enxergava o depois, mesmo quando você só conseguia ver o agora. E nesse momento, tudo vai se encaixar. Mas até lá, respira, confia, persevera, porque mesmo no vale mais escuro, há um pastor que caminha com você. Mesmo quando ninguém entende seu clamor, há um céu inteiro ouvindo sua voz. Mesmo quando você sente que está afundando, a mão dele ainda está estendida. E talvez, só talvez, o maior milagre não seja a mudança das circunstâncias, mas o que ele está fazendo dentro de você, enquanto tudo ainda parece igual por fora, porque é exatamente isso que Deus faz com os desafios. Ele os transforma em portais, em caminhos inesperados, em portas que te levam para lugares que você jamais teria ousado sonhar. E quando você estiver lá, vai saber, cada lágrima teve sentido. Existe algo poderoso em permanecer, mesmo quando tudo em você grita para fugir. Ficar, resistir, atravessar, são atitudes de quem entendeu que o valor da jornada não está apenas no destino final, mas em cada transformação que acontece pelo caminho. E é nesse processo silencioso, quase invisível aos olhos, que Deus opera as mudanças mais profundas. Tem momentos em que o céu parece fechado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção. Você olha ao redor e tudo está calado. Mas preste atenção, o silêncio de Deus não é descaso, é lapidação. Ele não está ignorando você, está amadurecendo o que você carrega por dentro, para que não se perca quando o novo chegar. Porque às vezes o milagre que você quer receber não cabe na estrutura emocional que você ainda tem. Por isso, ele trabalha de dentro para fora. Ele reconstrói sua visão, redefine seus apegos, reorganiza prioridades, não para te punir, mas para te preparar. É difícil, eu sei, especialmente quando você vê outros conquistando, recebendo, avançando, e você ainda está no mesmo lugar. Só que Deus não age por comparação, Ele age por propósito. E os processos dele nunca são em vão, ele não está atrasado, ele está sendo exato. Você já percebeu como alguns capítulos da vida parecem intermináveis? Dias iguais, dores repetidas, orações que parecem não sair do lugar. Mas o que você não vê é que enquanto você espera, Deus está alinhando peças que você nem sabia que existiam. Ele está construindo conexões, abrindo portas no invisível, colocando pessoas no caminho que vão ser respostas vivas. Às vezes, o que parece ser um tempo de espera é, na verdade, um tempo de construção silenciosa. E é nesse intervalo, entre o pedido e o cumprimento da promessa, que o coração é provado, não para ser envergonhado, mas para ser fortalecido. Não para desistir, mas para criar raízes. Raízes que sustentam quando os ventos fortes vierem. Porque eles virão, e Deus sabe disso. Por isso Ele te prepara com tanto cuidado. Você já tentou recomeçar cansado? Já teve que levantar sem forças e continuar mesmo assim? Se sim, então, entenda. Isso não é fraqueza, é coragem, porque recomeçar no escuro exige muito mais fé do que seguir quando tudo está claro. E é por isso que Deus honra cada passo seu, mesmo aqueles que você deu tremendo por dentro. Agora, escute com atenção.
Tem bênçãos que só chegam quando você deixa de tentar controlar tudo, quando você solta o que precisa ir, quando você se despede do que já não te eleva mais, porque segurar o que não tem mais vida impede você de receber o que Deus quer soprar de novo. O novo exige espaço, e o espaço, às vezes, só aparece quando algo parte. Tem dias em que você vai sentir saudade do que já foi. E tudo bem, mas saiba, o que está por vir não será uma repetição do passado. Será algo nunca vivido antes. Algo com sabor, de superação, com cheiro de recomeço, com presença divina em cada detalhe. Não subestime o poder do pouco. Tem orações simples que mudam destinos. Tem passos pequenos que iniciam grandes trajetórias. E tem decisões silenciosas que, no tempo certo, produzem frutos que ninguém imaginava. Porque Deus não se impressiona com barulho. Ele se move na sinceridade. Você já reparou como Ele age nos detalhes? Não só nas grandes viradas, mas nos encontros por acaso, nas palavras que tocam o coração na hora certa, nos abraços inesperados que acalmam uma dor antiga. Deus está nessas entrelinhas da vida. Ele fala nas pausas, cura nas dobras, renova nas frestas. O que você vê como ponto final, Deus pode usar como vírgula. E o que parece uma despedida, pode ser só o começo de algo muito maior. Então, não tenha medo se hoje você está atravessando um vale. O vale não é o fim da história, é apenas um trecho. E nesse trecho, você vai aprender a confiar mais, a depender menos do que sente, a enxergar com os olhos da fé o que ainda não se revelou no natural. E quando você sair do vale, porque você vai sair, vai perceber que está diferente, mais inteiro, mais forte, mais consciente de quem é e de quem Deus sempre foi, mesmo quando você duvidou. Porque Ele nunca desistiu de você, nem por um segundo. Tem feridas que ainda doem, tem perguntas sem resposta, tem orações que continuam ecoando no céu. Mas isso não significa que Deus esqueceu, significa que Ele está agindo em outra camada. Aquela que os olhos não veem, mas o Espírito sente. E quando Ele age nessa camada, tudo muda. Não só fora, mas dentro. Tem promessas que parecem distantes demais, não é? E às vezes você até tenta se convencer de que talvez não sejam para você. Mas escute isso. O que Deus prometeu não será tirado de você por causa de falhas e quedas ou atrasos. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, mas do jeito dele, no tempo dele e na medida certa. Enquanto isso, viva com propósito. Não espere a promessa se cumprir para ser grato. Não espere tudo fazer sentido para adorar. Não espere o milagre para decidir confiar, porque a fé não é consequência, é semente. E toda semente, mesmo pequena, tem dentro dela o potencial para uma floresta inteira. Você pode estar plantando agora com lágrimas, mas a colheita virá. E quando vier, não será pequena, será abundante, porque Deus não recompensa com migalhas. Ele prepara mesas inteiras, e quando Ele colocar você diante dessa mesa, as feridas não vão mais doer. Elas vão contar histórias. Histórias de fidelidade, de superação, de encontros com Deus no meio da escuridão. Por isso, não se envergonhe das suas cicatrizes. Elas são marcas de que você sobreviveu, de que o inferno tentou, mas não conseguiu, de que você quase parou, mas continuou, de que Deus estava lá mesmo quando tudo parecia ruir. E Ele ainda está agora. Enquanto você lê isso, enquanto respira fundo e tenta entender o que está por vir. Ele está no controle, mesmo quando parece que você perdeu o seu. Então permita-se recomeçar, mesmo que seja aos pedaços, mesmo que não saiba por onde, porque Deus não exige um recomeço perfeito. Ele só quer o seu sim, mesmo trêmulo, mesmo chorando, mesmo cansado. Dê esse passo, não para agradar ninguém, não para provar nada, mas porque há algo esperando por você do outro lado da obediência.
algo que só pode ser acessado quando você escolhe continuar, mesmo sem garantias. E quando esse novo dia chegar, você vai lembrar desse exato momento. Vai lembrar das noites em claro, das orações sussurradas, das lágrimas que caíram sem ninguém ver. E vai sorrir. Vai entender que cada centímetro da dor foi usado por Deus para construir algo eterno dentro de você. Não, você não está atrasado. Você está sendo afinado. E o que está por vir vai valer cada segundo da sua espera. Você já notou como os ventos mudam de direção quando menos esperamos? Há estações na vida que parecem infinitas, como um inverno que se recusa a ceder espaço à primavera. Mas espiritualmente, muitas vezes, é nesses períodos congelantes que Deus planta as sementes mais resistentes. Não para que floresçam rapidamente, mas para que sobrevivam aos ventos que ainda virão. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Às vezes, é estratégia. Quando Ele se cala, é porque está organizando o que os seus olhos ainda não têm. Maturidade para ver. E enquanto você caminha pela rotina aparentemente comum, Ele está dobrando caminhos, ajustando destinos, afastando o que parecia necessário, mas na verdade só atrasava o seu crescimento. Deus não escreve histórias apressadas. Ele constrói jornadas que moldam caráter. E não há um só passo seu que esteja sendo desperdiçado. Até a dor que parece desnecessária está produzindo algo precioso. Mesmo que agora tudo o que você enxergue sejam os escombros do que não deu certo. Tem recomeços que não começam com portas abertas, mas com portas fechadas. É nesse tipo de início que muita gente desiste, porque não parece milagre, não parece resposta, não tem brilho, não tem música de fundo. Mas é justamente nesses inícios discretos que os maiores projetos de Deus se escondem. Ele não precisa anunciar em voz alta o que já determinou no secreto. E talvez você esteja aí, tentando entender por que tanta coisa foi tirada de você. Pessoas, planos, rotinas, lugares que antes faziam sentido e hoje já não tocam mais seu coração. Mas a resposta pode estar no simples fato de que você não nasceu para estacionar. Você foi criado para avançar. A fé verdadeira não espera o terreno ser plano. Ela pisa, mesmo sem saber onde vai dar. E Deus se revela nesses passos ousados, quando você caminha sem ver, quando confia sem sentir, quando continua, mesmo depois de já ter pensado em desistir 1000 vezes. Cada vez que você não desiste, o céu se move a seu favor. Mesmo que você ainda não perceba, você está sendo lapidado para algo que ultrapassa sua visão atual. Deus não está apenas preparando uma bênção, Ele está preparando você para recebê-la. Porque de que adianta receber algo grandioso se o coração ainda estiver preso à lógica do medo? Como segurar a plenitude se as mãos ainda estão ocupadas com os fragmentos do que quebrou? Deus deseja que você esteja inteiro para viver o novo. E esse novo não é uma repetição do passado com alguns ajustes. É uma virada real. É um tempo onde o que antes te paralisava, agora te empurra para frente. Onde as dores que te limitaram se tornam combustível para a tua missão. Sim, você tem uma missão. Não importa quantos erros cometeu, quantas vezes caiu ou quanta gente desacreditou de você. A vocação que Deus plantou dentro de você continua intacta. Ela pode ter sido sufocada, adormecida, esquecida, mas nunca anulada. Você carrega um propósito que não depende de cenário favorável. Ele sobreviveu a tempestades internas, a abandonos invisíveis, a noites em que você só queria sumir. E está aí dentro, esperando que você volte a acreditar, que volte a respirar com coragem, que volte a caminhar com fé, ainda que com passos tímidos, porque a promessa não mudou. Foi você que se afastou dela por causa do cansaço, mas ela continua no mesmo lugar, firme, aguardando seu retorno. Deus não risca nomes dos seus planos por causa de tropeços humanos.
Ele é especialista em transformar queda em testemunho, fraqueza em força, fim em recomeço. O que você viveu não foi em vão. Nada do que você sentiu, nem mesmo os desertos mais longos, foi desperdiçado. Tudo está sendo costurado no invisível. Cada dor, cada despedida, cada frustração. Deus está costurando uma história que, quando estiver completa, vai fazer sentido até nas partes mais confusas. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar que está sendo guiado por um pai que vê o quadro inteiro, enquanto você enxerga só uma parte. E mesmo que a caminhada esteja pesada, continue. Mesmo que pareça solitário, continue. Porque há um momento no meio da jornada em que a presença de Deus se revela com uma clareza que nenhuma explicação racional poderia oferecer. É como se ele sussurrasse: veja, eu estive aqui o tempo todo. Você vai olhar para trás e ver que os pedaços da sua alma foram sendo recolhidos um a um, que as partes que ninguém curou, ele tocou. Que os silêncios que você interpretou como abandono eram, na verdade, momentos de ensino. Que os vazios eram espaços onde ele cabia inteiro. Porque Deus não preenche espaços parcialmente. Ele entra com tudo, cura tudo, muda tudo. Mas precisa que você abra a porta, mesmo que seja só um pouquinho. Há uma vida esperando para nascer dentro de você. Um novo ciclo, uma nova versão, mais firme, mais livre, mais leve. Mas ela só vai emergir quando você parar de tentar ser quem o mundo espera e começar a ser quem Deus sempre viu. Você não precisa provar nada, não precisa forçar reconhecimento. Quando a graça de Deus cobre sua vida, ela faz barulho por você. Ela abre portas que você nunca teria força para arrombar sozinho. Ela coloca o sobrenatural onde só havia tentativa humana. É hora de soltar o controle. É hora de parar de lutar sozinho, porque tem uma força mais alta, mais sábia, mais amorosa, esperando você se cansar de tentar carregar o mundo com as próprias mãos. E quando você descansar nele, tudo muda. A ansiedade começa a perder força. O medo começa a recuar. A visão começa a clarear. E você entende que o que Deus está fazendo não é apenas consertar o que quebrou, mas te conduzir a algo que você ainda nem imaginava possível. Porque a graça não apenas restaura, ela surpreende. Você vai viver coisas que jamais pediu, mas que Deus já preparava nos bastidores. Vai entrar em cenários que parecerão sonhos. Vai encontrar paz onde antes só existia confusão. Vai sentir uma alegria sem explicação. Porque Deus é especialista em nos surpreender quando já não esperamos mais nada. Mas para isso, você precisa continuar. Continue mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem saber o próximo passo. A caminhada com Deus não é feita por super-heróis. É feita por gente comum, quebrada, remendada, mas cheia de fé. E é essa fé, pequena às vezes, que move montanhas, que chama o céu para a terra, que traz luz para dentro da dor. Então levanta, respira fundo e recomece. Se for preciso, recomece 1000 vezes. Mas nunca desista, porque Deus não terminou com você. Na verdade, Ele mal começou. Quando você olha ao redor e sente que não há mais forças para continuar, é aí que algo precioso começa a acontecer dentro de você. Deus, em seu silêncio, começa a criar espaço para que a transformação aconteça. E nesse processo, Ele não exige perfeição nem esforço sobre-humano. Ele só pede um coração disposto a seguir, mesmo que os passos sejam lentos, mesmo que o cansaço pareça maior que a coragem. O verdadeiro crescimento acontece quando você permite que o processo te ensine. Quando você para de lutar contra o que está acontecendo e começa a buscar Deus em meio à tempestade. Ele, que tem domínio sobre o vento e a onda, também tem o poder de acalmar a sua alma.
E não é só sobre os momentos que você considera boas ações. Às vezes é nos momentos de fraqueza que Deus pode se mostrar de maneira mais clara. O segredo é confiar quando tudo o que você vê são as dificuldades à frente. Você tem certeza de que quando olhou para os desafios em sua vida, imaginou que fossem punições. Talvez até tenha se questionado: por que eu? Por que agora? Mas quando olhamos com os olhos de fé, percebemos que Deus usa exatamente essas situações para nos moldar. Os desafios da sua vida não são uma coincidência. Cada dor, cada luta, cada não que você recebeu faz parte de um plano maior. Talvez você não entenda o propósito imediato e talvez nunca o entenda completamente. Mas no final, você verá como Deus estava presente em cada momento. Como Ele foi trabalhando silenciosamente em seu coração, preparando você para algo muito maior. Eu sei que o peso pode ser grande. Sei que há momentos em que as lágrimas parecem não parar e as palavras de consolo não fazem sentido. E por mais que você busque respostas, elas parecem estar fora de alcance. Mas quero que você saiba que Deus está trabalhando por trás das cortinas. Ele está costurando o tecido da sua vida de uma maneira única, e quando a história for revelada, você verá que nada foi perdido. Talvez hoje você não enxergue a luz no fim do túnel. Talvez o caminho à frente pareça sombrio e sem direção. Mas o fato é que Deus nunca abandona aqueles que buscam sua presença. Ele caminha com você, ainda que seus olhos não vejam. Ele te carrega nos braços, ainda que seus pés duvidem de sua própria força. Deus se revela nos detalhes, nas pequenas vitórias que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. Mas é no acúmulo dessas vitórias, nos momentos mais humildes e silenciosos, que Ele forma os alicerces para o grande propósito que Ele tem para a sua vida. Cada desafio é uma ferramenta de Deus para transformar você na pessoa que Ele sempre quis que você fosse. Não permita que a dúvida ou o medo ditem a direção do seu futuro. Mesmo quando você estiver no meio do furacão, lembre-se de que é aí que Deus faz seu trabalho mais profundo. Ele vai te ensinar a confiar nele, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Cada passo de fé é um passo em direção ao seu destino. Pode parecer pequeno agora, mas confie que Deus tem um propósito para cada movimento seu. Às vezes, o que parece ser uma batalha perdida é, na verdade, uma preparação para a vitória que está por vir. E é isso que Deus deseja para você. Vitória. Vitória que não vem por mérito próprio, mas pela graça dele. Ele quer que você seja mais forte, mais sábio, mais capaz de viver a vida que Ele tem preparado para você. Mas para isso, você precisa passar pelo processo, aceitar a jornada com confiança, sabendo que no final Ele estará te esperando com algo que vai superar todas as suas expectativas. Por isso, não se desespere quando as coisas ficarem difíceis. Não se deixe consumir pela dúvida e pelo medo. Em vez disso, lembre-se de que Deus está sempre a um passo de você, mesmo quando parece distante. O que você está vivendo agora não é o fim. É apenas uma parte do grande plano dele. E no momento certo, ele vai revelar a totalidade do que ele tem guardado para você. A sua vida não é um acidente. Você foi criado com um propósito eterno. Cada momento que você vive, mesmo aqueles que parecem sem sentido, estão todos conectados, formando um tecido divino que aos poucos vai sendo revelado. E quando você alcançar o topo, quando a nuvem de dúvidas e de medos se dissipar, você olhará para trás e verá o quanto cresceu. E ao olhar para frente, verá o futuro que Deus preparou para você. Um futuro de paz, abundância e realizações. Continue firme. Continue confiando. Deus está com você em cada passo, em cada dificuldade, em cada momento de dor. Ele usa tudo,
absolutamente tudo, para te levar ao lugar onde Ele te chamou para estar. O que está à sua frente é maior do que tudo o que você já viveu. Agora é o momento de renovar sua esperança. Deus não te abandonou e nunca te abandonará. Mesmo quando não consegue sentir a sua presença, mesmo quando a dor parece insuportável, saiba que Ele está ao seu lado. Quando você caminhar por águas profundas, Ele estará lá. Quando você atravessar vales sombrios, Ele será a sua luz. Acredite nisso. O melhor ainda está por vir. Você está apenas começando a descobrir o que Deus tem reservado para você. Seus desafios de hoje são apenas a preparação para a vitória que Ele te dará no futuro. Acredite, tudo que você está vivendo tem um propósito e no final tudo se encaixará. Levante-se mesmo quando os ventos estiverem fortes. A jornada não é fácil, mas ela é a jornada da sua vida. E acredite, cada passo dado é um passo mais perto daquilo que Deus preparou para você. Não tenha medo, confie, porque Ele está com você. Sempre esteve e sempre estará.